Vamos lá então. Então, só para deixar registrado, falei que não ia registrar, mas vamos fazer. Nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou colocar para ordenar aqui o vetor, só que o vetor ele já está ordenado. Se o vetor já está ordenado, o bubble com o sentinela, ele sucesso total. Ele dá uma passada e já para. O selection vai ficar trabalhando, vai ser quadrático do mesmo jeito, tá? Isso daí é um cara que ele é adaptativo. Nós vamos colocar mais um conceito, que é um conceito. Esse conceito é mais abstrato agora, tá? Mas tenha fé. Até o final da disciplina, vocês vão achar que esse negócio é interessante também, porque tem uma situação lá na frente específica que a gente vai, que eu vou mostrar para vocês que se você usar o método com essa característica, ele é mais interessante do que um método que não tenha, tá? Como é que funciona? Eu vou pegar o bubble aqui e a gente vai trabalhar. A gente vai. Putz, essa ferramenta é legalzinha, né? Fala a verdade. Muito bem feita, muito bem. Pena que, Parabéns aos desenvolvedores. pena que é feita em JavaScript, né? Mas se não fosse isso, Muito gênio quem fez ela. é muito. O cara deve ser muito bom, né? Anos-luz na frente de todo mundo. Sim, vamos lá. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma outra característica agora que é a seguinte, ó. André, Oi. como é que você descreveria esse tipo de vetor aqui? Qual é a característica especial que ele tem? Aí tem valores recorrentes, né? Isso, ele tem valores repetidos. Muitos valores repetidos, né? Então, Aham. na verdade, ele tem ali. Você tem 25 caras no vetor, mas você só tem quatro possibilidades. Isso aí, imagine o seguinte: imagine que você esteja ordenando as pessoas, você tem que ordenar as pessoas por, sei lá, pela semana que o cara nasceu, ou o mês que o cara nasceu, sabe? A Ou ordenação por é sexo também, né? Sexo por seria. sexo, masculino, feminino. Você tem que ordenar, sabe, por setor. Fazer uma ordenação assim. E tem poucos elementos, Aham. certo? Então você quer ordenar com poucos elementos. Quando você vai ordenar com poucos elementos, bem, primeiro, tem métodos que funcionam melhor ou pior quando você está trabalhando com poucos elementos, tá? Em geral, não tem grande diferença, mas tem uma característica que a gente vai fazer que é a seguinte. Vocês nunca repararam, provavelmente, mas é uma outra coisa que foi o gênio que fez essa ferramenta pensou, tá? Que é um cara muito modesto, inclusive. Olha aqui na parte de baixo do vetor, que tem esse degradê aqui, tá vendo? Aham. Ele começa do mais claro e vai até o mais escuro. Significa o seguinte, significa que, tá vendo esse um aqui? Esse um está associado com essa cor, esse um está associado com essa cor, esse um está associado com essa cor, esse um está associado com essa, esse um e assim por diante. O que a gente vai fazer? Nós vamos ordenar, só que depois que terminar a ordenação, a gente vai ver o que aconteceu com as cores aqui embaixo. E aí o negócio fica interessante. Já tô prevendo o que você vai fazer. Olha lá, vamos ver o que vai acontecer. Ó, vamos ordenar com Bubble. Beleza? Bubble. Vamos deixar eu mexendo aqui, né? Tá muito rapidinho. Vamos fazer isso na aula. Beleza, tá indo lá. Muito lento. Ok. Ele tá ordenando, passando ali e arrastando. Só que você repara, quando ele pega dois caras que têm o mesmo valor, ele não troca os dois caras de posição. Você percebe? Aham. Então, o que você acha que vai acontecer quando a gente terminar de fazer a ordenação? Eu acho que a gente vai ter como se fosse uma ordenação de gradientes. Exatamente. Os carinhas embaixo vão estar também organizados de algum jeito, certo? Vamos Uhum. ver, tá indo lá, continua. Mas olha, isso aqui só é importante, só é relevante quando você tem caras com o mesmo valor, tá? Se todo mundo tivesse valores diferentes, a gente vai mostrar depois o que acontece quando tem valores diferentes. Quando tem valores diferentes, vale o valor de cima. Agora, quando você tem caras que empatam no valor de cima, vale os caras de baixo. E basicamente, o que a gente vai ver aqui, que é uma coisa que é interessante, é o fato de que o Bubble ele vai ordenar todo mundo e ele vai manter, de certa forma, a organização na parte de baixo do vetor. Na prática, significa o seguinte: significa que caras que já estavam na frente do outro não vai passar o outro. Ele vai continuar na frente. Então, por exemplo, bem, está terminando, vamos deixar ele terminar, a gente já comenta. Última passada, acabou. Olha como é que ficou aqui embaixo. Tá vendo? Ficou legal.
Aqui ele foi do branco até o preto, aqui ele foi do branco até o preto, aqui foi do branco, certo? Todos eles aqui. Que significa o seguinte, ó, significa que esse cara aqui, ele estava no começo, vamos imaginar, deixa eu pegar aqui os índices. Na posição 8 e na posição 9, nós temos o número 2, certo? Mas vamos imaginar, por exemplo, que além do número 2, eu tenho o número 2 é, sei lá, é o setor que o João trabalha, é o cara da posição 8. Na posição 9 é o número 2, ele trabalha no mesmo setor que o João, mas é o José, trabalha no mesmo setor que o João. E por isso que ele é o número 2 também. Aí eu ordeno. O que eu sei entre o João e o José? Eu sei que no começo, esse carinha aqui, o da posição 8, o João, estava antes do cara da posição 9, que era o José. E no final da ordenação, eles ainda continuam com essa posição relativa entre eles. Você entendeu? Sim. E aí, por isso que na hora que a gente olha aqui embaixo no degradê, a gente consegue ver que ele preservou esse degradê, tá? Eu vou só mostrar, por exemplo, o que acontece se você pegar um cara randômico. Se você pegar um cara randômico, olha aqui, o degradê está aqui. Só que agora não tem empates. Quando eu colocar esse cara para ordenar, ele vai ordenar considerando o cara de cima. Se houver empates, vamos ver se tem algum empate. Tem alguns empates sim. Se a gente encontrar algum empate ali, a gente vai ver que o empate ele foi preservado. Tá vendo aqui o 12, esses dois 12 aqui, ó. Tá preservado. Esse 19 aqui tá preservado. Mas os outros não. Os outros não tá preservado porque eles não são do mesmo setor, por exemplo. Mas quando você está ordenando caras com poucos valores, aqui, a gente vê, ele vai ordenar lá e tal, e a gente vai ver que no final ele vai preservar. E a gente consegue perceber por que ele faz isso, né? Que quando ele pega dois caras que empatam, eles não trocam os dois caras de posição. Ele mantém os dois caras ali. Então, ele vai continuar, tal. Ele só vai trocar caras que precisam trocar, porque um é 3, outro é 4. Mas quando ele pega 2, 3, eles não mudam. Quando ele pega 2, 4, ele não muda. Isso aqui fica legal também. Eu vou tirar os valores aqui. Quando a gente pega... se a gente pegar mais valores, ó. Vou pegar 100. Vamos colocar para ordenar, ó. Vamos rápido aqui, ó. Tá ordenando. Quando ele terminar de ordenar, olha só, vai formar os degradês bonitinho ali na parte de baixo. Professor, Diga. queria tirar uma dúvida de quando que você tem um exemplo de, por exemplo, de utilidade para deixar essa ordem Uhum. dos degradês, então esse A gente identificador secundário. a gente vai ver uma situação bem específica lá na frente do curso, onde isso aqui é bem útil, tá? É muito útil. O fato dele manter essa degradê na parte de baixo ali é essencial, tá? Quando você está mexendo com planilhas também, isso daí também é uma coisa importante. Mas, sinceramente, você vai ter que confiar. A gente vai ter que aprender os métodos que tem isso, os que não tem isso, até que lá na frente a gente vai chegar numa hora que a gente vai falar, olha, use um método assim. Ah, a gente falta dar um nome para isso, né? Quando o método ele preserva esse degradê aqui embaixo, a gente chama o método de método estável. Método estável, certo? Então, o bubble, a gente acabou de ver que o bubble é estável, tá? Vamos ver o que acontece com o selection? Vamos pegar o selection aqui. Vamos pegar poucos valores, já está com poucos valores, beleza? Olha o que vai acontecer. Ele vai comparar... Por favor. Ops. Aqui. O índice, ele vai comparar para achar qual é o menor cara que vai entrar ali. Espera. Ó, ele vai tentar achar o menor cara que vai entrar ali, tá? Quando ele for fazer isso, você vai perceber que, de certa forma, ele vai... Bem, peraí, deixa eu dar um passo até chegar num ponto que vai fazer sentido. Vamos lá. Beleza. Olha só, agora ele vai pegar o cara que vai trocar com a posição 1. Vai ser o cara da posição 3, tá? Posição 3? Ah, André, você não viu que eu não troquei de bubble
Eu tô fazendo o bubble e não o selection. Acho que você voltar pra alguma coisa do Bubble. Decepcionado com você, cara. Você deveria ter falado, professor, o senhor tá mostrando o bubble, não o selection. Mas você falou que você continuava falando do Bubble. Desculpa aí, cara. Vamos nessa. Vamos lá. Agora vai, agora vai. Eu não tinha percebido também, tá? Vamos lá. Ele vai pegar aqui e tal, vai trocar. Ele vai achar o menor é aquele lá mesmo, vai ficar ali na mesma posição. E bola pra frente. Agora, ele vai ver o cara que vai na posição 1. Ele vai pegar o cara que vai ser na posição 1, vai ser o cara que tá na posição 4, concorda? Pode dar um chute que vai acontecer? Pode. Eu acho que vai manter uma ordem. Ele vai manter a ordem, olha só, o 1 já foi. Só que o que vai acontecer agora é o seguinte, ó. Quem é o cara que vai entrar na posição 2? Em que posição que ele tá o cara que vai entrar na posição 2? O que ele vai escolher vai ser o 8. Vai ser o 8. E aí ele vai trocar o cara da posição 2 com o cara da posição 8, concorda? Então nos primeiros ele até vai numa ordem, mas depois ele vai começar a bagunçar. Depois ele bagunça. Porque o que acontece? Ó, quando ele troca o cara da posição 2 com o cara da posição 8, você reparou que eu vou inverter esse 3 aqui, esses dois 3 aqui vão ficar invertidos? Aham. E esse 3 também vai ficar invertido? Então, ó, vamos lá, ele vai pegar, vai achar o carinha ali, vai trocar. Boa, trocou. Mas, ó, já deu uma bagunçadinha aqui, ó. Aí você pode falar assim, não, talvez foi uma bagunçada inicial. Talvez vai chegar uma hora que as coisas vão melhorar. Não, ó, já apareceu um outro carinha aqui. E aí, se a gente deixar ele trabalhando, a gente pode deixar ele trabalhando aqui, cara, no final. Aí. Olha o que aconteceu aqui embaixo. Preservou? Só num pedaço. Só no começo. Por acidente. Por acaso. Ok. Mas no restante, tá tudo bagunçado. Se a gente pegar aqui, por exemplo, e for colocar mais elementos. Deixa eu tirar. Vai piorar. Só vai. Tá, vamos colocar aqui, ó. A gente vai ver que ele tá fazendo, tá trocando e tudo mais. No começo, ou vamos dizer assim, os primeiros elementos, os elementos com valor 1, esses caras vão ficar na posição correta, né? Ordenando ali e tudo mais. Porque você vai puxando eles um por um, tá? Mas quando você for, ó, tá vendo? Tá vendo que tá começando a aparecer uns carinhas aqui meio perdidos, ó? Quebrando o degradê? Sim. Então, cara, quando você quebra o degradê aqui, você nunca mais recupera. Nunca mais. Nem se você, por exemplo, pegasse um menor igual, que aí vamos perder até o último, o ID do último 1. Aí ele ia inverter, mas o resto ia ficar bagunçado também, né? Já ia ficar bagunçado. Então não tem muito o que fazer. Para você tentar fazer o selection ficar estável, o selection não é estável. Para você fazer o selection ficar estável, você teria que fazer tanta maracutaia que não seria mais o selection, entendeu? Não valeria a pena. Então nem aquilo de que a gente tinha falado de ele ser linear no número de trocas, a gente teria que abrir mão. Então no final a gente perderia isso. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? Bem, por enquanto, não é grande, vamos dizer assim, não é grande coisa, né? Grande vantagem. O bubble é estável, o selection não. Por enquanto, o que a gente tem que ter é lembrar disso. O bubble é estável, o selection não. O que significa ser estável? A intuição por trás do estável é: se você tem dois caras com o mesmo valor, certo? Se tem dois caras com o mesmo valor, na hora que você termina a ordenação, esses dois caras não mudaram de posição. Isso aí, imagina o seguinte também: se você está comparando, vamos supor, vai comparar as pessoas pelo primeiro nome. Eu pego a lista aqui de alunos e eu vou comparar vocês pelo primeiro nome. Ainda que eu tenha, por exemplo, 3 Pedros, então os 3 Pedros podem estar em qualquer ordem na lista, eu gostaria de preservar a ordem dos Pedros inicial. Então, basicamente, se ele é estável, ele preserva a ordem dos Pedros. Se ele não é estável, no final eu não sei em que ordem. A ordem que os Pedros terminam não tem nada a ver com a ordem que os Pedros estavam na hora que eles começaram. Tá bom? Professor, Diga. acho que uma coisa útil que eu pensei disso aí foi, tipo, como se você quisesse ver qual Pedro chegou primeiro na faculdade, por exemplo. Pode Aí ser. o nome dele teria aparecido antes, então seria mantido a ordem de chegada. Bom exemplo, Eduardo. Muito bom.
Então, na verdade, eu já ordenei por ordem de chegada na universidade. Depois eu quero ordenar por nome, só pelo primeiro nome. Mas depois eu quero olhar, tenho 3 Pedros aqui. Qual deles chegou primeiro? Se eu ordenei com o Bubble, o primeiro Pedro chegou primeiro. Se eu ordenei com Selection, não necessariamente. Porque o Bubble é estável e o Selection não. Tá bom? Professor, mas essa estabilidade do